Olá, querido, graça e paz. Hoje nós vamos tratar de uma prática cristã que tem sido muito pouco adotada, mas que ao mesmo tempo, por muitos, tem sido praticada de forma errada, de acordo com as Escrituras Sagradas. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o jejum. Vamos embora lá? O texto que nós vamos trabalhar, nós vamos começar por Isaías 58, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Parece que o povo, o contexto do capítulo 58, versículo 1 a 14, parece que o povo vai até o profeta Isaías para que ele chegue diante de Deus e questione a Deus. Por que Deus não estava atendendo aos jejuns? Por que Deus não estava atendendo aos seus sacrifícios? E nesse capítulo, versículo 1 a 14, Deus dá a resposta ao porquê que os jejuns do povo, os sacrifícios do povo não estavam sendo atendidos. Quando se fala em jejum, o princípio é que a importância do pedido leva o indivíduo a preocupar-se tanto com a sua condição espiritual, que as necessidades físicas são deixadas de lado. E neste processo, o ato de jejuar, ele serve como um processo de purificação, de humilhação diante de Deus. Você vai encontrar isso em Salmos 69, versículo 10, Salmos 102, versículo 4. O jejum não pode ser um fim em si mesmo, mas um preparo disciplinado para um evento importante. Ok? Diante de todo esse contexto, quando nós olhamos para o ato de jejuar na Bíblia, nós vamos encontrar o jejum como expressão de tristeza. Você encontra isso em 1 Samuel 31, 13, também em Neemias capítulo 1, versículo 4. Você vai encontrar isso, o jejum, como expressão de penitência, 1 Samuel 7, 6, Daniel capítulo 9, versículo 3 a 4. Você vai encontrar o jejum como expressão de humilhação, Salmo 69, versículo 19, Esdras 8, 21. E você vai encontrar jejum como expressão de autopunição infligida, como meio de mostrar a Deus a sua própria sinceridade na busca pela sua orientação. Então veja que quando se fala em jejum no contexto bíblico, não se trata de apenas buscar uma bênção pessoal para si, mas é muito mais profundo do que isso. Quando olhamos para outras religiões cristãs e não cristãs, o jejum, por exemplo, ele é praticado no catolicismo romano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Os fiéis, antes de tomar a hóstia, têm que ficar pelo menos 1 hora sem ingerir alimento algum. No islamismo, também nos 30 dias do Ramadã. No hinduísmo, no 11º dia após a lua nova. Então veja que o jejum também é praticado em outras religiões. Também por volta do século X, depois de Cristo, tinha uma prática no catolicismo romano, que era uma prática de austeridade por ocasião da quaresma, imediatamente antes da ordenação sacerdotal pela Igreja Católica Romana. A quantidade de alimentos eram reduzidas, e só se fazia uma refeição por dia. Então, o jejum ele vem sendo ensinado de diversas formas e inserido em diversas religiões no decorrer do tempo. Agora, quando nós voltamos para as Escrituras, que é justamente o texto que nós lemos, nós vemos que, de acordo com a lei, Moisés, os profetas, as leis deixadas, os judeus eles tinham somente um dia onde o jejum era absoluto. Se abstinham de tudo, que era no dia da expiação. Você vai encontrar em Levítico 16, versículo 23, e você também vai encontrar em Números 29, versículo 7. Números 16, 23 diz, olha, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixará. Números 29, 7, no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Então veja que a prática do jejum era uma forma de afligir a alma, de fazer com que houvesse uma reflexão profunda. Então era onde o povo parava, ia
se abster de tudo e se dedicar integralmente à proximidade com Deus, através das Escrituras, através da oração, e buscar a face de Deus para que houvesse mudança interna. Só que o que ocorreu no texto que nós lemos com a nação de Israel e também nos tempos de Jesus? O jejum começou a ser praticado de forma errada. Quando você pega, por exemplo, o texto que nós lemos, Isaías 58, versículo 3 a 4, eles perguntam: por que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo trabalho forçado. A resposta de Deus ao questionamento, né, porque o povo estava afligindo a sua alma, é porque eles estavam jejuando da forma errada. Eles estavam jejuando para buscar seus próprios interesses. Era a busca pelo alívio do castigo, era a busca em próprio benefício, para que Deus os livrasse dos seus inimigos. Não havia um questionamento interno. Quando o jejum, a finalidade dele era para que se o homem se voltasse para dentro de si, observasse as suas práticas, revisse os seus conceitos em oração, estudo da palavra, mudasse a sua conduta, e aí sim as bênçãos de Deus seriam consequência. O jejum era praticado não por motivo de arrependimento ou para se observar as festas religiosas, mas apenas para o prazer próprio. E o que lhes parecia prazeroso visava obter as bênçãos divinas e escapar da punição. Os motivos eram pessoais para o jejum. Suas atividades celestiais não melhoravam suas condutas domésticas. Um certo autor diz que muitos são tidos como os cordeiros em público, mas um urso feroz em casa. Por quê? A relação do homem com os seus semelhantes, ela revela exatamente a relação do homem com Deus. Como você consegue se relacionar bem com Deus que você não vê, se você não consegue se relacionar nem com a pessoa que está ao seu lado, com o seu próximo, em meio à sua família, em meio à comunidade que você está inserido? Então o jejum é mais para olhar para dentro. É o momento que você tira e dizer assim: não, eu preciso me preparar para um momento especial, eu quero ter uma vida mais próxima de Deus, mais íntima com Deus, então eu vou tirar esse momento, me dedicar exclusivamente a isso. Não, eu vou até me abster de certos alimentos. Tem uma máxima que diz que a alma ela brilha mais quanto menor a atenção for dada ao corpo. Então, a intenção do jejum é fazer com que a alma, de certa forma, brilhe mais, que os valores cristãos estejam mais aflorados, que as nossas práticas, costumes, sejam redirecionados à luz da palavra de Deus. Quando nós viemos para o contexto do Novo Testamento, a prática judaica, nos parece que ela não aprendeu com o que Deus havia dito ao profeta Isaías. Prova disso, que por diversas vezes Jesus é questionado por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Por que os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? Diante de tudo isso, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 18. Para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. O que Jesus está dando aqui é justamente um aconselhamento aos seus discípulos. Quando eles forem jejuar, não precisa os outros ficar sabendo. Na tradução da linguagem de hoje diz: olha, pinte o cabelo, lavem o rosto, não aparentem tristeza. Não é para que os outros sejam vistos, não é uma transformação externa, não é algo físico, mas é algo espiritual, é interno. Agora, qual é o problema de se praticar o jejum de forma errada? O jejum como ato individualista, pensando em nossos próprios desejos, nos torna como muros caiados. E o próprio Deus, respondendo lá ao questionamento do povo, através do profeta Ezequiel, ele diz assim: por isso, assim diz o soberano Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair,
vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês, o muro se foi, também aqueles que o caiaram. Ezequiel 13, versículo 13 a 15. A comparação aqui é de que quando esse ato é apenas externo, nós nos tornamos como um muro caiado. E aí vem sobre nós a ira de Deus pela nossa hipocrisia. Não gera mudança interna, refletindo no nosso exterior. Por que então jejuar? Como a Bíblia ensina nos tempos de Jesus, o que a Bíblia diz sobre jejuar? Eu quero deixar aqui alguns textos para você pensar. O jejum nos tempos de Cristo e da igreja primitiva. Por exemplo, Jesus, quando ele ia enfrentar uma situação muito adversa, ele foi levado a jejuar. Você vai encontrar lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz, olha, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que ele não ia enfrentar qualquer um. Então ele teria que estar espiritualmente preparado para enfrentar a situação adversa. E ele fala, olha, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então veja que o jejum funcionou como uma preparação do próprio Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, para uma batalha espiritual que iria exigir uma condição espiritual diferenciada. Se você chegar, por exemplo, a estudar a história de Cristo, você vai ver que certa vez os discípulos questionam porque eles tentaram expulsar demônios e eles não respeitaram a sua autoridade. Jesus diz, olha, tem certa casta de demônio que vocês têm que estar preparados espiritualmente para isso. De que forma? Através do jejum e oração. Quando eu vou para Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, os discípulos de João, eles vêm questionar Jesus porque os seus discípulos não jejuavam e eles jejuavam. E Jesus fala, olha, peraí, como pode, em plena fé, o noivo estando presente, eles se sentirem tristes? O jejum tinha um simbolismo de tristeza também. Okay? Quando você vê, por exemplo, no caso de Davi, quando ele comete adultério e tem um filho com Betseba, ele para de comer, demonstrando a sua tristeza diante de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 37, olha que interessante do jejum, e esse versículo me chama muito a atenção. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia. E aí o versículo continua, em jejuns e orações. Ou seja, veja que o jejum não é nada para me mostrar, mas também é uma forma de expressão de adoração a Deus. Essa mulher aqui de Lucas, capítulo 2, versículo 37, ela adorava a Deus no templo dia e noite. De que forma? Jejuando e orando. Outra situação especial em que o jejum era praticado era quando a igreja, os apóstolos, iriam enviar missionários. Era uma preparação para que a escolha fosse de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Olha o que diz. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então veja, querido, a prática do jejum não é para os nossos próprios deleites, para os nossos prazeres. O propósito de jejum deveria ser, antes de tudo, que nós nos voltássemos para Deus, para a nossa relação com Deus. Esse é o objetivo do jejum. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, eu estou precisando de receber uma bênção, eu vou fazer um propósito de jejum e oração. Não. Vou tirar um tempo exclusivo para ter um relacionamento mais íntimo com Deus, apenas orando, me abstendo de alimentos. E nesse período eu vou orar, vou estudar a palavra, vou passar um momento a sós com Deus, para que eu tenha um preparo espiritual melhor para as possíveis situações que irão chegar até mim. Talvez você pergunte, qual o melhor dia, qual o melhor horário para jejuar? Bom, os fariseus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, mas como nós vimos, era uma prática exterior, era apenas para se mostrar, para quererem parecer mais santos do que o outro. Mas o ideal é que você tire um tempo para se preparar para as possíveis situações que irão chegar até você. Tempo onde você, se possível, desliga seu celular, sabe? Se
retira para um quarto, se isola, para um canto, se isola, e ali você vai passar horas se dedicando à oração, ao estudo da palavra. Estudo da palavra, à oração. E aí você define, de acordo com suas condições físicas, o tempo que você tem condições que seu corpo suporta. Alguns que têm mais prática conseguem jejuar de 6 da manhã, por exemplo, até às 6 da tarde. Outros, de 6 da manhã até o meio-dia. Mas você pode aí escolher o período, o horário, quanto tempo você consegue, se abster de alimentos para passar um tempo a sós com Deus, se dedicando única e exclusivamente a ter uma intimidade maior com Deus. Espero ter contribuído com a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em Cristo Jesus. Forte abraço.